E agora daremos a palavra a especialistas de diversas áreas, com o intuito de abordar o nosso tema a partir de múltiplos olhares. Assim como visualizamos uma infância rica em natureza, com acesso regular a espaços abertos e muitas oportunidades exploratórias, teremos aqui a experiência de percorrer a riqueza do tema em diferentes perspectivas. Os nossos convidados são Cristiana Profici e Maria Amélia Pereira, APEL, ambas na área de educação, e o Ricardo Gelman na área de saúde. Cristiana Profici é professora de educação ambiental no Prodema e na Universidade Estadual de Santa Cruz. Tem mestrado em desenvolvimento regional e meio ambiente, Prodema, pela Universidade Estadual de Santa Catarina, e doutorado em psicologia social na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, Cristiana. Bom, meu nome é Cristiana, eu sou da Universidade Federal de Santa Cruz, parece Santa Catarina, mas é Santa Cruz. Tem esse nome porque foi na região do descobrimento de Ilhéus, por isso que tem, mas todo mundo fala Santa Cruz, não tem problema. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com vocês de um tema que parece evidente, né, mas não é evidente. E parabenizar pela organização do encontro. Eu estava pensando, nossa, por que tem tanta gente, né? Eu acho que, em parte, lógico, né, pela organização do evento, que foi muito bem organizado. Acho que a gente na academia precisa aprender também, fazer uma coisa assim mais leve, né? Tem algumas experiências, mas geralmente não é muito assim animado, não tem um apresentador assim, né? Que seja tão simpática e a poema traz as coisas. Tem umas experiências diferentes, a Leia faz na Unirio também um estilo bem diferente do que a gente está acostumado na academia. E agradecer, então, lógico, mérito do evento, mas o tema também. Né? Eu, até hoje, nunca vi nenhuma resistência ao tema. Sempre ele é bem recebido por crianças, por adultos, por educadores, mesmo que só teoricamente, né? Mas é sempre um tema bem recebido. Antes de também estar aqui no Jardim Botânico, para mim, é muito bom. Né? Eu cresci, apesar de eu morar longe, eu cresci no Rio e minha mãe sempre me trazia aqui no Jardim Botânico. Então, se eu virei ambientalista, não sei, um dia, com certeza, essas experiências aqui nesse lugar foram muito importantes. Né? Eu, mais cedo, estava ouvindo, né, as palestras, e hoje de tarde também, e a gente consegue ver que é um tema que ele é interdisciplinar por natureza. Né? Na academia a gente gosta de falar interdisciplinar, transdisciplinar, né? Então ele é interdisciplinar por natureza. Hoje a gente tem aqui pessoas de distintas origens, às vezes nem acadêmicas, mas que estão fazendo muito mais do que pessoas até que pesquisam o tema e não têm essa militância, né, na divulgação da importância da relação das crianças com a natureza. No Brasil, a gente tem excelentes referências já nesse tema. Eu acho que uma das coisas importantes que o Alana está fazendo é congregar, né, servir como um ponto de referencial para que todo mundo saiba onde procurar, né, e encontrar o que está precisando. Essa é uma iniciativa muito importante. Né? Mais uma vez a academia ficou para trás nessa história, mas é isso mesmo. Algumas referências internacionais, a gente viu falar, o professor Richard Louv, eu já conhecia o trabalho dele, e eu fiquei pensando que é importante, né, a gente escrever livros sobre o tema, divulgar livros sobre o tema, mas falar é diferente. Né? A pessoa passa, deixa de ser uma referência bibliográfica, que você conhece o sobrenome, o ano, e passa a ser uma pessoa, fala da vida dela, fala da implicação dela com o tema. Isso é muito positivo e esse encontro aqui está possibilitando para a gente.
Enfim, poderia falar de outras referências no Brasil também em relação a isso. Temos Lea Tiriba aqui no Rio de Janeiro, que trabalha esse tema já. Temos em Natal, na base de Psicologia Ambiental, na qual eu fiz meu doutorado também, professora Gleice Elali. Temos antropólogas brasileiras, com Nunes, que andam revisitando, né, os estudos das infâncias indígenas. Temos as experiências das infâncias rurais, das infâncias tradicionais, não só as indígenas, mas quilombolas, caiçaras, ribeirinhos. Enfim, é um pouco esse terreno que eu estou tentando trabalhar. Eu anotei várias coisas aqui, mas não vai dar para falar. Eu vou até passar já mais diretamente ao tema, mas queria falar também de alguns pontos que foram destacados, né, em relação ao direito da natureza. Nós realmente temos direito à natureza, a nossa Constituição garante a todas as crianças e adultos, né, o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, né. Isso não é muito bem definido, mas já é um grande começo. Os jornalistas têm feito muito sobre esse tema, né? Os jornalistas, tanto que se envolvem diretamente com o tema, mas que abordam a questão da natureza e que possibilitam, né, tanto um material bom e bonito que, claro, de forma nenhuma substitui a experiência real e direta, mas já dá, né, um mínimo de familiaridade com o tema. Mas no caso, hoje eu vou falar um pouco das infâncias indígenas, das infâncias tupinambás, que é a etnia que eu tenho pesquisado mais, né? Eu não tenho pesquisado outra etnia, eu tenho pesquisado essa etnia. Bom, também foi uma constante aqui na apresentação hoje, né, falar da urbanização dos espaços de infância. A gente viu 80%, 84%, os dados eles variam sempre em torno disso. E o que a gente vê é que as crianças estão nos ambientes urbanos, né, o sedentarismo, má alimentação, doenças relacionadas a estilo de vida. Eu acho que são aspectos que vão até ser abordados mais, né, pelo pediatra que vai me seguir. A conexão com os dispositivos eletrônicos, né, cada vez as relações são mais virtuais, menos reais, são cada vez mais mediadas por um mundo virtual. Não é uma questão de demonizar, né, esses avanços tecnológicos, nem negar um enorme acesso que ele possibilita, mas a gente precisa relativizar isso. A gente precisa até mesmo contar quantas horas cada pessoa fica com os olhos numa tela. No Brasil, a gente tem excelentes referências já nesse tema. Eu acho que uma das coisas importantes que o Alana está fazendo é congregar, né, servir como um ponto de referencial para que todo mundo saiba onde procurar, né, e encontrar o que está precisando. E essa é uma iniciativa muito importante, né? Mais uma vez a academia ficou para trás nessa história, mas é isso mesmo. É uma questão assim sempre debatida, né, com os ecólogos e os biólogos, né, que dizem que não, o ser humano só vai fazer estrago na natureza, a gente não pode ser muito culturalista. E aí, já do outro lado, da psicologia da educação, quando ouvem alguns autores, ou mesmo esse conceito de biofilia, não, você está biologizando o desenvolvimento. Eu acho que essa discussão ela precisa ser superada, né? Hoje, realmente, grande parte dos distúrbios de infância eles podem, né, ser relacionados com o déficit de natureza. Eu acho que existem crianças hiperativas, mas eu acho que grande parte das crianças que estão recebendo esse diagnóstico e estão sendo medicadas com psicotrópicos em relação à DDA, hiperatividade, e elas, se tivessem oportunidade de interagir com a natureza, elas estariam melhor. Bom, o estudo que eu fiz, né, eu estou em finalização, ele foi feito com essa etnia, Tupinambás de Olivença, né, eles são remanescentes dos povos tupis do litoral do Brasil, que entraram em contato desde 1500 e que sofreram uma grave devastação, né? Não só a biodiversidade da Mata Atlântica foi perdida nessa invasão colonizadora, como também, né, a diversidade de etnias. Cada língua, né, que se perde também a biodiversidade.
E esses povos tupis do litoral, esse grupo, em especial Tupinambás-Luviença, só a partir dos anos 2000 que se redescobriram enquanto indígenas, foram muito estigmatizados, são caboclos, trabalhavam na zona rural, ali numa zona cacaueira, foram muito explorados. A partir dos anos 2000 e até hoje, a gente tem a reserva ali delimitada, mas infelizmente ela não foi demarcada, e eu acho que se a gente não teve essa oportunidade nos últimos anos, daqui para frente vai ficar um pouquinho mais difícil. A relação com essa natureza, ela se apoia no conhecimento tradicional, que é muito diferente do nosso ocidental, né, que torna a natureza um objeto a ser manipulado. Nós somos seres racionais fora dessa natureza. Já no pensamento indígena não existe essa separação. Como também não existe a separação entre um momento de educação e um momento de não educação. A gente tem que distinguir bem o que é uma educação indígena do que é uma educação escolar indígena. São dois momentos diferentes. Mas no caso de algumas etnias, sobretudo essa etnia que foi tão massacrada, a escola ela é um ponto fundamental, né, da luta política pelos direitos desses povos. E a minha pesquisa, eu iniciei em 2013, estou concluindo. Pesquisar comunidades indígenas no Brasil não é tão fácil assim, você depende de muitas autorizações, FUNAI, CONEP, né? Até que você tenha autorização de ir, mesmo que a etnia já tenha lhe dado a autorização. Nós fizemos observações das práticas escolares, dentro e fora da sala, registros em vídeo, desenhos com crianças, que já é um método que eu venho trabalhando nem sei há quanto tempo, muito tempo. Entrevistas com as crianças após o desenho, porque o desenho de uma criança, sem que ela te explique o que é por especulação, você vai dizer coisas que a criança nunca intencionou desenhar, né? E educadores, 15 educadores. Nós tivemos apoio do CNPq, da UESC, da FAPESB, e eu tive também 5 bolsistas de iniciação científica que foram cruciais para que essa pesquisa fosse realmente viável, e a visita à reserva, enfim, infelizmente esse ano eles não puderam vir comigo. Eu gosto muito de trazê-los quando eu faço a apresentação do trabalho, mas quem é do meio acadêmico sabe que as coisas nas universidades andam meio ariscas. Trabalhei com desenhos, né, das crianças. Eu, infelizmente, queria trazer mais desenhos, mas não dava no tempo que a gente trabalha, né, e as crianças, além dos aspectos da percepção da criança, procuro buscar nos desenhos o aspecto da biodiversidade, em que medida elas conhecem as espécies, que espécies elas não conhecem, e sempre me surpreende muito, muito a quantidade de espécies que as crianças conhecem. Entrevista após desenho, que eu trago apenas, né, algumas falas de umas crianças sobre, não mais sobre pontos do desenho, mas qual o seu sentimento que você tem pela natureza. Essa menina de 11 anos me falava: não queimar, não jogar lixo. Para que serve a natureza? Para doente ser mais saudável, ter um bem, um ar mais limpo para nós. E o que tem de ruim da natureza é a onça, a cobra e os animais que podem matar as pessoas. São as inquietações de qualquer criança, de qualquer etnia, né? A sua etnia, ela não é porque ela teme a onça que ela vai sair massacrando todas as onças. Nós respeitamos muito as onças. Mesmo quando elas são caçadas, essa carne não é jamais digerida, né? É uma carne interditada. Como você acha que deve ficar a relação do homem com a natureza, de cuidar bem da natureza? As crianças, elas sabem muito bem como interagir com a natureza. A gente precisa não atrapalhar elas nesse trabalho. Aqui um outro desenho também de uma criança um pouco menor, né, onde ela vai desenhando os elementos. O tema do desenho sempre foi a natureza à sua volta. Também outro extrato de entrevista que eu acho interessante trazer a fala dessas crianças, né? Qual o sentimento da natureza, vontade de ficar só dentro da natureza, né? A natureza, ela dá esse sentido de pertencimento, né? De apego, de conforto, de acolhimento. A natureza não julga as crianças, né? Para que serve a natureza? Para cuidar da gente, dar água para a gente, dar várias coisas para a gente. E o que tem de boa natureza? A gente brinca na natureza, é bom. E o que tem de ruim na natureza? Essa achou que não tinha nada. Como você acha que deve ser a relação do homem com a natureza? Pode ser uma pergunta às vezes complexa. Sei lá, tem que cuidar da natureza, tem que tratar bem, não
não pode tratar mal, porque a natureza só traz coisa boa pra gente, né? Então essas crianças, elas não passaram por nenhuma educação ambiental. Aqui mais um outro desenho, onde os elementos da cultura, eles estão junto à natureza. A criança não separa como a gente, mundo biológico e mundo cultural. Para ela é um mundo só. E eu acho que isso é muito mais coerente, né, e muito mais saudável do que a nossa visão. Um outro menino de 5 anos, o que tem de ruim na natureza? Nada não tem nada de ruim. Muito difícil tirar delas alguma coisa de ruim da natureza, né? Ainda bem. Aqui mais outra entrevista, enfim, mais tarde eu posso passar para vocês a apresentação, quem quiser, né, dar uma olhadinha melhor nesses desenhos. Um dos momentos da nossa pesquisa, esse é um bolsista meu, Gabriel, né, assim, também para vocês verem o interior um pouco de uma escola do Pinambá como é, e vocês veem que é misturado, tem desenhos que são mais próprios da etnia e mistura também, você vai achar Papai Noel, você vai achar tudo misturado. A entrada de uma escola simples. O que eu queria só para finalizar, destacar, é que aqui elas dançam um poranci, que é um ritual dentro da sala, é que o que eu vi de mais positivo lá é que as crianças, elas têm muito contato com a natureza, elas têm tempo, elas brincam, elas não se sentem apavoradas na natureza, elas têm um território que é delas, elas sabem que é delas, elas são índios tupinambás e para elas não é questão isso, eu sou índio, esse aqui é o meu território, e toda essa extensão de terra, de mar, de rio, tudo é delas, elas circulam na natureza sozinhas, elas não precisam do monitoramento constante de um adulto. Aqui um areal também onde elas se divertem muito, subindo e descendo, isso tudo faz parte do horário escolar, não é na recreação, não é num momento diferente. Aqui elas interagem e a vontade das crianças é muito respeitada, e isso também é uma coisa que eu queria dizer. Elas manipulam facas que a gente não deixaria a nossa criança mexer, elas participam ali da produção de farinha de mandioca, que é um traço muito importante da cultura delas. Então, assim, para finalizar, né, eu acho que a nossa escola convencional ela precisa aprender com as escolas tradicionais e com essa cultura. É dali que está a nossa fonte, né, de como a gente vai interagir com os ambientes naturais. As comunidades tradicionais precisam de mais apoio e estrutura para elas, porque qualquer escola precisa de apoio. Não tem substituição para a interação com a natureza, não tem. Não vê documentário, alimentar bichinho virtual, não vai resolver isso. As crianças precisam, né, explorar o território sem um monitoramento adulto constante. Isso não quer dizer expô-las a perigo, quer dizer dar mais autonomia e autoconfiança para essas crianças. E, enfim, queria terminar só fazendo um pouquinho de propaganda do meu livro, que não está pronto, felizmente, eu queria ter trazido aqui. Ele se chama Crianças e Ambientes Naturais, Reconectar é Preciso. Eu botei uma lista, quem quiser já fazer uma reserva, tem o meu e-mail também. O meu irmão disse que fez no Facebook uma propaganda, eu não sou muito hábil com essas redes sociais, mas é isso, eu queria mais uma vez agradecer essa oportunidade e discutir um pouco melhor com vocês sobre isso. Obrigada.